movendo em uma linha que nos levaria diretamente abaixo do outro navio. Decidi abordá-la a todo custo. Eu podia ver seu equipamento de embarque de quilha pendurado embaixo dela, pronto para ser baixado para o convés de uma pedreira quando seus ganchos agarrassem a presa. Sem dúvida, eles já estavam tripulando o último, e assim que estávamos abaixo dela, os tentáculos de aço se abaixavam e nos agarravam enquanto sua tripulação descia o equipamento de bordo até o nosso convés. Liguei para o Vandu e ele rastejou de volta para o meu lado, onde sussurrei minhas instruções em seu ouvido. Quando terminei, ele acenou com a cabeça com um rosnado baixo. Eu me livrei do gancho do arnês que me prendia ao convés, e o macaco e eu nos movemos para nossa proa depois que eu dei instruções breves e sussurradas para Gorajus e Dartarus. Estávamos agora quase diretamente abaixo da nave inimiga, eu podia ver os ganchos sendo preparados para baixar. Nossa proa corria sob a popa do outro navio e estava próximo ao momento pelo qual eu estava esperando. Agora, aqueles no convés do barco de patrulha não podiam ver o Vandu ou eu. O equipamento de embarque do outro navio balançou 15 pés acima de nossas cabeças, sussurrei uma palavra de comando para o macaco e, simultaneamente, nos agachamos e saltamos para o equipamento. Pode parecer um acaso louco, o fracasso significava a morte quase certa, mas senti que se 2 de nós pudéssemos chegar ao convés do barco de patrulha enquanto sua tripulação estava ocupada com equipamento de luta, valeria a pena o risco. Borajus me garantiu que não haveria mais de 6 homens a bordo do navio patrulha, que um estaria nos controles e os outros manejando os ganchos. Seria o momento mais propício para se firmar no convés do inimigo. O Vandu e eu demos nossos saltos e a fortuna sorriu para nós, embora o enorme macaco mal alcançasse o equipamento com uma mão estendida, enquanto meus músculos terrestres me levavam facilmente ao meu objetivo. Juntos, caminhamos rapidamente em direção à proa da embarcação de patrulha e, sem hesitação e, como combinado anteriormente, ele escalou rapidamente o lado de estibordo e eu a bombordo. Se eu fosse o saltador mais ágil, o Vandu me superou em muito na escalada, com o resultado de que ele alcançou o corrimão e estava escalando enquanto meus olhos ainda estavam abaixo do nível do convés, o que foi, talvez, uma sorte para mim, pois, por acaso, eu havia escolhido ganhar o convés diretamente em um ponto onde, sem que eu soubesse, um dos tripulantes do navio estava envolvido com os ganchos. Se seus olhos não tivessem sido atraídos para outro lugar pelo grito de um de seus companheiros, que foi o primeiro a ver o rosto selvagem de Vandu se erguer acima da almorada. O macaco também apareceu diretamente na frente de um guerreiro Tonolian e esse sujeito soltou um grito de surpresa e tentou desembainhar sua espada, mas o macaco, apesar de todo o seu grande volume, era rápido demais para ele, e quando meus olhos chegaram ao topo do corrimão, vi o poderoso antropóide agarrar o infeliz pelo arnês, arrastá-lo para o lado e lançá-lo para a destruição lá embaixo. Instantaneamente, estávamos ambos sobre o trilho e diretamente no convés, enquanto os membros restantes da tripulação da embarcação, abandonando seus postos, correram para nos dominar. Acho que a visão da grande e selvagem besta deve ter tido um efeito desmoralizante sobre eles, pois se hesitaram, cada um parecendo estar disposto a conceder a seu companheiro a honra de nos enfrentar primeiro, mas eles vieram, embora lentamente. Fiquei encantado em ver essa hesitação, pois estava de acordo com o plano que eu havia elaborado, que dependia em grande parte do sucesso que poderia acompanhar os esforços de Gorajus e Dartarus para chegar ao convés da patrulha quando nossa embarcação tivesse subido suficientemente perto da outra para permitir que eles alcançassem o equipamento de embarque que estávamos utilizando com o inglês reverso, como se poderia dizer. Gorajus me advertiu para despachar o homem nos controles o mais rápido possível, já que seu primeiro ato seria feri-los no instante em que aparecesse qualquer possibilidade de que pudéssemos ter sucesso em nossa tentativa de tomar seu navio, e então corri rapidamente em direção a ele e antes que ele pudesse sacar eu cortei. Havia agora 4 contra nós e esperamos que eles avançassem para que pudéssemos ganhar tempo para que nossos companheiros chegassem ao convés. Os 4 avançaram lentamente e estavam quase a uma distância de ataque quando vi a cabeça de Gorajus aparecer acima da grade da polpa, rapidamente seguida pela de Dartarus. Veja! Gritei para o inimigo, e me renda, e apontei para a polpa. Um deles se virou para olhar e o que viu trouxe uma exclamação de surpresa aos seus lábios. É Gorajus, ele gritou. Então, para mim, qual é o seu propósito conosco se nos rendermos? Não temos nenhuma briga com você, respondi. Nós apenas desejamos deixar Tonol e seguir nosso caminho em paz, não vamos prejudicá-lo. Ele se virou para seus companheiros enquanto, a um sinal meu, meus 3 companheiros pararam seu avanço e esperaram. Por alguns minutos, os 4 guerreiros conversaram em voz baixa, então aquele que havia falado primeiro se dirigiu a mim.
Há poucos tonolianos, disse ele, que não ficariam felizes em servir Gorajus, que pensávamos estar morto há muito tempo, mas entregar nosso navio a você significaria morte certa para nós quando relatássemos nossa derrota em nosso quartel-general. Por outro lado, se continuássemos nossa defesa, a maioria de nós aqui no convés deste aviador seria morta. Se você puder nos garantir que seus planos não visam a segurança de Tonol, posso fazer uma sugestão que proporcionará uma via de fuga e segurança para todos nós. Nós só queremos deixar Tonol, respondi. Nenhum mal pode acontecer a Tonol por causa do que procuro realizar. Bom, e para onde você deseja ir? Isso eu não posso te dizer. Você pode confiar em nós. Se aceitar minha proposta, ele me assegurou que é que o levemos ao seu destino, após o que podemos retornar a Tonol e relatar que o enfrentamos e que depois de uma longa luta, na qual 2 de nós foram mortos, você nos iludiu na escuridão e escapou. Podemos confiar nesses homens. Eu perguntei, dirigindo-me a Gorajus, que me garantiu que poderíamos, e assim o pacto foi firmado que nos viu acelerando rapidamente em direção a Fundal a bordo de um dos próprios aviadores de Vobiscan. Capítulos Fundal. E na noite seguinte, a tripulação tonoliana nos colocou dentro da muralha da cidade de Fundal, seguindo as instruções de Dartarus, que era natural da cidade, havia sido um guerreiro da guarda de Jedara e, antes disso, prestou serviço na pequena marinha de Fundal. E ele estava familiarizado com todos os detalhes das defesas de Fundal e seus sistemas de patrulha foi evidenciado pelo fato de que pousamos sem detecção e que o navio tonolian subiu e partiu aparentemente despercebido. Nosso local de pouso foi o telhado de um prédio baixo construído dentro e contra a muralha da cidade. Desse telhado, Dartarus nos conduziu por uma pista inclinada até a rua, que, a essa altura, estava bastante deserta. A rua era estreita e escura, sendo ladeada de um lado pelos edifícios baixos construídos contra a muralha da cidade e do outro por edifícios mais altos, alguns dos quais sem janelas e nenhum mostrando qualquer luz. Tartarus explicou que havia escolhido este ponto para nossa entrada porque era um distrito de armazéns e, embora fosse uma colmeia de indústria durante o dia, estava sempre deserta à noite, nem mesmo vigia sendo necessário devido à quase total ausência de roubo em Barsoom. Por caminhos tortuosos e indiretos, ele nos levou finalmente a uma seção de lojas de segunda categoria, restaurantes e hotéis frequentados pelos soldados comuns, artesãos e escravos, onde a única atenção que atraímos foi devido à curiosidade despertada por Vandu. Como não tínhamos comido desde que saímos do palácio de Mutel, nossa primeira consideração foi a comida. Mutel havia fornecido dinheiro a Gorajus para que tivéssemos os meios para satisfazer nossas necessidades. Nossa primeira parada foi em uma pequena loja onde Gorajus comprou 4 ou 5 libras de bife de toate para o Vandu, então nos dirigimos a um restaurante que Dartarus conhecia. A princípio, o proprietário não nos deixou trazer o Vandu para dentro, mas finalmente, depois de muita discussão, ele nos permitiu trancar o grande macaco em uma sala interna, onde o Vandu foi forçado a permanecer com sua carne de toate enquanto nos sentamos em uma mesa na sala externa. Direi para o Vandu que ele desempenhou bem o seu papel, nem houve uma vez em que o proprietário do lugar, ou qualquer um de seus patronos, ou a multidão considerável que se reuniu para ouvir a altercação, poderia ter adivinhado que o corpo da grande besta selvagem era animado por um cérebro humano. Na verdade, era apenas quando se alimentava ou lutava que a metade címia do cérebro de Ovandu parecia exercer qualquer influência considerável sobre ele. No entanto, parecia haver pouca dúvida de que sempre coloria todos os seus pensamentos e ações até certo ponto, explicando sua taciturnidade habitual e a rapidez com que era despertado para Hyla, bem como o fato de que ele nunca sorria, nem parecia apreciar em qualquer grau o humor de uma situação. Ele me assegurou, no entanto, que a metade humana de seu cérebro não apenas apreciava, mas apreciava muitos episódios e ocorrências mais leves de nossa aventura e as histórias e anedotas espirituosas relatadas por Gorajus, o assassino, mas que sua anatomia símia não havia desenvolvido músculos com os quais evidenciar a expressão física de suas reações mentais. Jantamos com entusiasmo, embora com comida simples e áspera, mas ficamos felizes em escapar da curiosidade intrometida do proprietário tagarela e fofoqueiro, que nos encheu de tantas perguntas sobre nossas apresentações passadas e planos futuros que Dartarus, que era nosso porta-voz aqui, teve dificuldade em fabricar rapidamente respostas que seriam sempre consistentes. No entanto, finalmente escapamos e, mais uma vez na rua, Dartarus partiu para nos levar a uma pousada pública que ele conhecia. À medida que avançávamos, nos aproximamos de um grande edifício de beleza maravilhosa dentro e fora do qual fluxos constantes de pessoas estavam chegando, e quando estávamos diante dele, Dartarus nos pediu para esperar do lado de fora, pois ele deveria entrar.
Quando perguntei por que, ele me disse que este era um templo de Tur, o deus adorado pelo povo de Fundaal. Estou ausente há muito tempo, disse ele, e não tive oportunidade de honrar meu Deus. Não vou deixá-lo esperando por muito tempo. Gorajus, você vai me emprestar algumas moedas de ouro? Em silêncio, o Tonolian tirou algumas moedas de uma de suas bolsas de bolso e as entregou a Dartarus, mas pude ver que foi apenas com dificuldade que ele escondeu uma expressão de desprezo, já que os Tonolians são ateus. Perguntei a Dartarus se poderia acompanhá-lo até o templo, o que pareceu agradá-lo muito, e assim caímos com o riacho se aproximando da ampla entrada. Dartarus me deu duas das moedas de ouro que lhe havia emprestado de Gorajus e me disse para seguir diretamente atrás dele e fazer o que eu visse fazendo. Diretamente dentro da entrada principal, e espalhada inteiramente por ela em intervalos que permitiam espaço para os adoradores passarem entre eles, havia uma fila de sacerdotes, seus corpos inteiros, incluindo suas cabeças e rostos, cobertos por um manto de pano branco. À frente de cada um havia um suporte substancial sobre o qual repousava uma gaveta de dinheiro. Ao nos aproximarmos de um deles, entregamos a ele uma peça de ouro que ele imediatamente transformou em muitas peças de menor valor, uma das quais colocamos em uma caixa ao seu lado, ao que ele fez várias passagens com as mãos acima de nossas cabeças, mergulhou um de seus dedos em uma tigela de água suja que esfregou nas pontas de nossos narizes, murmurou algumas palavras que eu não conseguia entender e virou-se para o próximo na fila enquanto passávamos para o interior do grande templo. Nunca vi uma exibição tão deslumbrante de riqueza e ornamentação luxuosa como confrontou meus olhos neste, o primeiro dos templos de Tur que tive a sorte de contemplar. O enorme piso não era interrompido por um único pilar e dispostos sobre ele em intervalos regulares havia imagens esculpidas apoiadas em lindos pedestais. Algumas dessas imagens eram de homens e outras de mulheres e muitas delas eram bonitas, e havia outros de bestas e de criaturas estranhas e grotescas e muitos deles eram realmente horríveis. O primeiro que abordamos foi o de uma bela figura feminina, e sobre o pedestal deste estava um número de homens e mulheres deitados no chão contra o qual bateram a cabeça 7 vezes e então se levantaram e jogaram um pedaço de dinheiro em um receptáculo fornecido para esse fim, passando então para outra figura. O próximo que Dartarus e eu visitamos foi o de um homem com o corpo de um ciliano, em torno do pedestal do qual estava disposta uma série de barras horizontais de madeira em círculos concêntricos. As barras estavam a cerca de 1,5 metros do chão e penduradas nelas pelos joelhos estavam vários homens e mulheres, repetindo monotonamente, uma e outra vez, algo que me soava como Babi balbuciar bloop. Tartarus e eu balançamos para as barras como os outros e murmuramos a frase sem sentido por 1 minuto ou dois, então nos abaixamos, jogamos uma moeda na caixa e seguimos em frente. Perguntei a Dartarus quais eram as palavras que havíamos repetido e o que significavam, mas ele disse que não sabia. Perguntei-lhe se alguém sabia, mas ele pareceu chocado e disse que tal pergunta era um sacrilégio e revelava uma acentuada falta de fé. Na próxima figura que visitamos, as pessoas estavam todas de joelhos, rastejando loucamente em um círculo ao redor do pedestal. 7 vezes eles rastejaram e então se levantaram e colocaram algum dinheiro em um prato e seguiram seus caminhos. Em outro, o povo rolou, dizendo Turetur, Turetur, Turetur e jogando dinheiro em uma tigela de ouro quando terminaram. Que deus era esse? Eu sussurrei para Dartarus quando saímos desta última figura que não tinha cabeça, mas olhos, nariz e boca no centro de sua barriga. Há apenas um deus, respondeu Dartarus solenemente, e ele é Tur. Foi Tur. Eu perguntei. Silêncio, cara, sussurrou Dartarus. Eles o despedaçariam se ouvissem tal heresia. Oh, peço desculpas, exclamei. Eu não queria ofender. Vejo agora que se é apenas um de seus ídolos. Tartarus bateu a mão na minha boca. SSST. Ele advertiu para silenciar. Não adoramos ídolos a apenas um deus e ele é Tur. Bem, o que são esses? Insisti, com um movimento de mão que abraçava as várias dezenas de imagens sobre as quais estavam reunidos os milhares de fiéis. Não devemos perguntar, ele me assegurou. É suficiente que tenhamos fé de que todas as obras de Tur são justas e retas. Ver. Em breve terminarei e podemos nos juntar aos nossos companheiros. Ele me levou ao lado da figura de uma monstruosidade com uma boca que corria inteiramente em torno de sua cabeça. Tinha uma cauda longa e os seios de uma mulher. Ao redor dessa imagem havia muitas pessoas, cada uma de pé sobre sua cabeça. Eles também estavam repetindo, indefinidamente, Turetur, Turetur, Turetur. Quando fizemos isso por 1 minuto ou dois, durante os quais tive um tempo para manter meu equilíbrio, nos levantamos, jogamos uma moeda na caixa pelo pedestal e seguimos em frente. Podemos ir agora, disse Dartarus.
Eu me saí bem aos olhos de Tur. Percebo, comentei, que as pessoas repetiram a mesma frase diante dessa figura que fizeram no final Tur é Tur. Oh, não, exclamou Dartarus. Pelo contrário, eles disseram exatamente o oposto do que disseram no outro. Com isso, eles disseram Tur é Tur, enquanto nisso eles absolutamente reverteram e disseram Tur é Tur. Você não vê. Eles viraram para trás, o que faz uma diferença muito grande. Sou o mesmo para mim, insisti. Isso é porque você não tem fé, disse-lhe com tristeza, e saímos do templo, depois de depositar o resto do nosso dinheiro em um enorme baú, do qual havia muitos quase cheios de moedas. Encontramos Gorajus e Ovandu nos esperando impacientemente, o centro de uma grande e curiosa multidão entre os quais estavam muitos guerreiros no metal de Xaxa, o Jedara de Fundal. Eles queriam ver Ovandu se apresentar, mas Dartarus disse a eles que estava cansado e de mau humor. Amanhã, disse ele, quando ele estiver descansado, vou levá-lo pelas avenidas para diverti-lo. Com dificuldade, nos desembaraçamos e, passando por uma avenida mais tranquila, tomamos um caminho em direto até o local de hospedagem, onde Ovandu estava confinado em uma pequena câmara enquanto Gorajus, Dartarus e eu éramos conduzidos por escravos a um grande apartamento de dormir, onde sedas e peles para dormir eram dispostas para nós em uma plataforma baixa que circundava a sala e era quebrada apenas na única entrada da câmara. Aqui já dormia um número considerável de homens, enquanto dois escravos armados patrulhavam o corredor para proteger os convidados dos assassinos. Ainda era cedo e alguns dos outros hóspedes estavam conversando em sussurros baixos, então procurei envolver Dartarus em uma conversa sobre sua religião, sobre a qual eu estava curioso. Os mistérios das religiões sempre me fascinam, Dartarus, eu disse a ele. Ah, mas essa é a beleza da religião de Tur, exclamou ele, não tem mistérios. É simples, natural, científico e cada palavra e obra dele é suscetível de prova através das páginas de Turgan, o grande livro escrito pelo próprio Tur. A casa de Tur é sobre o sol. Lá, 100.000 anos atrás, ele fez Barson e o jogou no espaço. Então ele se divertiu criando o homem em várias formas e dois sexos, e mais tarde ele moldou os animais para serem alimento para o homem e uns para os outros, e fez com que a vegetação e a água aparecessem para que o homem e os animais pudessem viver. Você não vê como tudo é simples e científico? Mas foi Gorajus quem mais me contou sobre a religião de Tur um dia, quando Dartarus não estava por perto. Ele disse que os Fundalians sustentavam que Tur ainda criava todos os seres vivos com suas próprias mãos. Eles negaram vigorosamente que o homem possuísse o poder de reproduzir sua espécie e ensinaram a seus jovens que toda essa crença era vil, e sempre escondiam todas as evidências de procriação natural, insistindo até a morte que mesmo aquelas coisas que testemunharam com seus próprios olhos e experimentaram com seus próprios corpos na geração de seus filhotes nunca aconteceram. Turgan ensinou-lhes que Barsum é plano e eles fecharam suas mentes para todas as provas em contrário. Eles não deixariam Fundal longe por medo de cair da borda do mundo, eles não permitiriam o desenvolvimento da aeronáutica porque se um de seus navios circunnavegasse Barsum, seria um sacrilégio perverso aos olhos de Tur, que fez Barsum plano. Eles não permitiriam o uso de telescópios, pois Turiz ensinou que não havia outro mundo além de Barsum e olhar para outro seria heresia, nem permitiriam o ensino em suas escolas de qualquer história de Barsum que antecedesse a criação de Barsum por Tur, embora Barsum tenha uma história escrita bem autenticada que remonta a mais de 100.000 anos. Nem permitiriam qualquer geografia de Barsum, exceto a que aparece em Turgan, nem quaisquer pesquisas científicas ao longo de linhas biológicas. Turgan é o único livro didático dele se não estiver em Turgan, é uma mentira perversa. Muito de tudo isso e muito mais eu reuni de uma fonte ou de outra durante minha breve estada em Fundal, cujo povo é, acredito, o menos avançado em civilização de qualquer uma das nações vermelhas em Barson, dando, como fazem, todo o seu melhor pensamento às questões religiosas. Eles se tornaram ignorantes, intolerantes e estreitos, indo tão longe em um extremo quanto os Tonolians fazem no outro. No entanto, eu não tinha vindo para Fundal para investigar sua cultura, mas para roubar sua rainha, e esse pensamento estava em minha mente quando acordei para um novo dia, meu primeiro em Fundal. Após a refeição matinal, partimos em direção ao palácio para fazer o reconhecimento, Tartarus nos conduzindo a um ponto de onde ele poderia facilmente nos direcionar ao equilíbrio do caminho, pois não ousava nos acompanhar até as imediações dos terrenos reais por medo de reconhecimento. O corpo que ele agora possuía pertencia anteriormente a um nobre conhecido. Foi combinado que Gorajus deveria atuar como porta-voz e eu como guardião do macaco. Combinado, nos despedimos de Dartarus e partimos, nós três, ao longo de uma ampla e bela avenida que levava diretamente aos portões do palácio.
Estávamos planejando e ensaiando as partes que iríamos interpretar e que esperávamos que fossem tão bem-sucedidas que abrissem os portões para nós e nos ganhassem para a presença do Jidara. Enquanto caminhávamos com aparente despreocupação ao longo da avenida, tivemos a oportunidade de apreciar as novas e belas vistas desta rica avenida de palácios. O sol brilhava sobre gramados escarlates vívidos, lindas primarias floridas e uma vintena de outros arbustos e árvores raramente belos de Barsomi, enquanto a própria avenida era sombreada por espécimes quase perfeitos do magnífico Sorapus. Os apartamentos de dormir dos prédios haviam sido todos rebaixados ao nível diurno e, de 100 varandas, lindas sedas e peles arejavam ao sol. Os escravos estavam rapidamente ocupados com seus deveres no terreno, enquanto em muitas varandas mulheres e crianças sentavam-se em sua refeição matinal. Entre as crianças, despertamos um entusiasmo considerável, ou pelo menos Sovandu, e ele não deixava de interessar aos adultos. Alguns deles teriam nos detido para uma exposição, mas seguimos em direção ao palácio, pois em nenhum outro lugar tínhamos negócios ou preocupações dentro das paredes de Fundal. Ao redor dos portões do palácio estava a multidão habitual de curiosos vadios, pois, afinal, a natureza humana é praticamente a mesma em todos os lugares, sejam as peles pretas ou brancas, vermelhas ou amarelas ou marrons, na Terra ou em Marte. A multidão diante dos portões de Xaxé era composta em grande parte por visitantes das ilhas daquela parte dos grandes pântanos tonolianos que deve lealdade à rainha de Fundal e, como todos os provinciais, ansiosa por um vislumbre da realeza, embora, no entanto, estivessem interessados nas travessuras de um símil. Portanto, tínhamos uma audiência pronta aguardando nossa chegada. Seu medo natural do grande bruto fez com que recuassem um pouco em nossa aproximação, de modo que tínhamos uma avenida livre para os próprios portões, e lá paramos enquanto a multidão se fechava atrás, formando um semicírculo ao nosso redor. Gorajus dirigiu-se a eles em um tom de voz alto que poderia ser ouvido pelos guerreiros e seus oficiais além dos portões, pois era realmente a eles que tínhamos vindo entreter, não às multidões nas quais não tínhamos o menor interesse. Homens e mulheres de Fundal, gritou Gorajus, em dois pobres pantãs, que, arriscando suas vidas, capturaram e treinaram um dos espécimes mais selvagens e ferozes e ao mesmo tempo mais inteligentes do grande macaco branco de Barson já visto em cativeiro e com grande despesa o trouxeram para Fundal para seu entretenimento e edificação. Meus amigos, este maravilhoso macaco é dotado de inteligência humana, ele entende cada palavra que lhe é dita. Com sua gentil atenção, meus amigos, vou me esforçar para demonstrar a notável inteligência dessa fera feroz e devoradora de homens, suma inteligência que entreteve as cabeças coroadas de Barson e mistificou as mentes de seus sábios mais eruditos. Achei que Gorajus se saiu muito bem como um artista balhou. Tive que sorrir enquanto ouvia, aqui em Marte, as falas familiares que ensinaram em minha experiência terrena de feiras e parques de diversões, tão ridículas que pareciam cair dos lábios do assassino de Tomol, mas eles evidentemente interessaram seus ouvintes e os impressionaram também, pois esticaram o pescoço e ficaram em silêncio sincero aguardando a apresentação de Ovandu. Melhor ainda, vários membros da guarda de Jidara levantaram as orelhas e caminharam em direção aos portões, e entre eles estava um oficial. Gorajus fez com que o Vandu se deitasse à palavra de comando, levantasse-se, ficasse em um pé e indicasse o número de dedos que Gorajus segurava rosnando uma vez para cada dedo, satisfazendo assim o público que ele podia contar, mas essas coisas simples eram apenas para levar às conquistas mais notáveis que esperávamos que ganhassem uma audiência antes do Jidara. Gorajus pegou emprestado um conjunto de arreios e armas de um homem na multidão e fez o Vandu vesti-lo e esgrimir com ele, e então, de fato, ouvimos exclamações de espanto. Os guerreiros e o oficial de Xaxá haviam se aproximado dos portões e eram espectadores interessados, o que era exatamente o que desejávamos, e agora Gorajus estava pronto para a revelação final e surpreendente da inteligência de Ovandu. Essas coisas que você testemunhou não são nada, gritou ele, porque essa besta maravilhosa pode até ler e escrever. Ele foi capturado em uma cidade deserta perto de Ptark e pode ler e escrever a língua daquele país. Existe entre vocês alguém que, por acaso, vem daquele país distante? Um escravo falou. Eu sou de Ptark. Bom, disse Gorajus. Escreva algumas instruções simples e entregue-as ao macaco. Vou virar as costas para que você saiba que não posso ajudá-lo de forma alguma. O escravo tirou um tablet de uma bolsa de bolso e escreveu brevemente. O que ele escreveu ele entregou ao Vandu. O macaco leu a mensagem e, sem hesitar, moveu-se rapidamente para o portão e entregou ao oficial que estava do outro lado, o portão sendo construído de metal forjado em desenhos fantasiosos que não ofereciam obstrução à vista ou à passagem de pequenos artigos.
O policial pegou a mensagem e a examinou. O que diz? Ele perguntou ao escravo que o havia escrito. Diz, respondeu o último, leve esta mensagem ao oficial que está dentro dos portões. Houve exclamações de surpresa de todas as partes da multidão e o Vandu foi obrigado a repetir sua performance várias vezes com mensagens diferentes que o orientavam a fazer várias coisas, o oficial sempre tendo um grande interesse nos procedimentos. É maravilhoso, disse ele por fim. O Jidara se divertiria com o desempenho desta besta. Espere aqui, portanto, até que eu mande dizer a ela que ela pode, se assim o desejar, comandar sua presença. Nada poderia ter nos convindo melhor, e então esperamos com toda a paciência que pudemos pelo retorno do mensageiro. E enquanto esperávamos, o Vandu continuou a mistificar seu público com novas provas de sua grande inteligência. Capítulo Shishashi. O oficial voltou, os portões se abriram e fomos ordenados a entrar no pátio do palácio de Shasha, Jidara de Fundal. Depois disso, os eventos ocorreram com grande rapidez, eventos surpreendentes e totalmente inesperados. Fomos conduzidos por um intrincado labirinto de corredores e câmaras até que suspeitei que estávamos sendo confundidos de propósito e convencido de que, fosse essa a intenção ou não, o fato era que eu não poderia ter refeito meus passos até o pátio externo mais do que poderia ter voado sem asas. Havíamos planejado que, no caso de sermos admitidos no palácio, observaríamos cuidadosamente o que fosse essencial para uma fuga rápida, mas quando, em um sussurro, perguntei a Goraju se ele poderia encontrar a saída novamente, ele me garantiu que estava tão confuso quanto eu. O palácio não era de forma alguma notável nem particularmente interessante, sendo o trabalho dos artistas Fundalian pesado e opressor e sem indicação de alto gênio imaginativo. As cenas retratadas eram principalmente de natureza religiosa, ilustrando passagens de Turgan, a Bíblia Fundalian, e, em sua maioria, eram uma série de repetições monótonas. Havia um que aparecia várias vezes, retratando Turgan criando um Marte redondo e plano e lançando no espaço, que sempre me lembrava de um artista culinário girando um flapjack na janela de uma criança. Havia também inúmeras pinturas do que pareciam ser cenas da corte delineando membros da linhagem real fundaliana em várias atividades. Era perceptível que os mais recentes em que Chacha apareceu tiveram a figura principal repintada, de modo que de vez em quando me confrontavam retratos, não muito bem feitos, do belo rosto e figura de Valadia nas armadilhas reais de um Jidara. O efeito disso sobre mim não é fácil de descrever. Eles me trouxeram para casa o fato de que eu estava me aproximando, e deveria estar cara a cara com a pessoa da mulher a quem eu havia consagrado meu amor e minha vida, e ainda assim nessa mesma pessoa eu deveria estar confrontando alguém que eu odiava e destruiria. Fomos finalmente parados diante de uma grande porta e, pelo número de guerreiros e nobres reunidos diante dela, eu estava confiante de que logo seríamos conduzidos à presença do Jidara. Enquanto esperávamos, os reunidos ao nosso redor nos olhavam, pareceu-me mais hostilidade do que curiosidade e quando a porta se abriu, eles nos acompanharam, com exceção de alguns guerreiros, até a câmara além. A sala era de tamanho médio e do outro lado, atrás de uma mesa enorme, estava Shasha. Ao seu redor estavam agrupados vários nobres fortemente armados. Ao examiná-los, perguntei-me se entre eles estava aquele para quem o corpo de Dartarus havia sido roubado, pois havíamos prometido a ele que, se as condições fossem favoráveis, tentaríamos recuperá-lo. Shasha nos olhou friamente enquanto parávamos diante dela. Vamos ver a besta se apresentar, ela ordenou. Então, de repente, o que você quer dizer com permitir que estranhos entrem em minha presença portando armas? Ela gritou. Sagor, certifique-se de que suas armas sejam removidas. E ela se virou para um belo jovem guerreiro parado perto dela. Edao. Esse era o nome. Diante de mim estava um nobre por quem Dartarus havia sofrido a perda de sua liberdade, seu corpo e seu amor. Gorajus também reconheceu o nome e o Vandu também, eu poderia dizer pela maneira como eles olharam para o homem enquanto ele avançava. Secamente, ele nos instruiu a entregar nossas armas a dois guerreiros que avançaram para recebê-las. Gorajus hesitou. Admito que não sabia que curso seguir. Todos pareciam hostis e, no entanto, isso poderia ser, e sem dúvida era, apenas um reflexo de sua atitude para com todos os estranhos. Se nos recusássemos a desarmar, éramos apenas 3 contra uma sala cheia, se eles optassem por recorrer à força, ou se eles nos expulsassem do palácio por causa disso, seríamos roubados dessa oportunidade aparentemente dada por Deus de ganhar o coração do palácio de Shasha e sua própria presença, onde devemos eventualmente vencer antes que possamos atacar. Essa oportunidade nos seria oferecida gratuitamente novamente? Duvidei e senti que era melhor assumirmos um risco vago agora do que, recusando sua demanda, armar definitivamente suas suspeitas.
Então eu silenciosamente tirei minhas armas e as entreguei ao guerreiro que esperava para recebê-las, e seguindo meu exemplo, Gorajus fez o mesmo, embora eu possa imaginar com que pobre graça. Mais uma vez, Shasha deu a entender que veria o Vandu se apresentar. Enquanto Gorajus o colocava em suas travessuras, ela assistia apática, nem nada que o macaco tenha despertado o menor lampejo de interesse entre todo o grupo reunido em torno do Jedara. À medida que a coisa se arrastava, fiquei obcecado com a apreensão de que nem tudo estava certo. Pareceu-me que um esforço estava sendo feito para nos deter com algum propósito ganhar tempo. Eu não conseguia entender, por exemplo, por que Chacha exigia que repetíssemos várias vezes a menos interessante das performances do macaco. E o tempo todo Chacha estava sentada brincando com uma adaga longa e fina, e eu vi que ela me observava tanto quanto observava o Vandu, enquanto eu achava difícil manter meus olhos desviados daquele rosto perfeito, embora eu soubesse que era apenas uma máscara roubada atrás da qual se escondia a mente cruel de um tirano e uma assassina. Por fim, houve uma interrupção na apresentação. A porta se abriu e um nobre entrou, que foi diretamente para o Jedar a quem se dirigiu brevemente e em voz baixa. Vi que ela lhe fez várias perguntas e que parecia irritada com as respostas dele. Então ela o dispensou com um gesto curto e se virou para nós. Chega disso. Ela gritou. Seus olhos pousaram nos meus e ela apontou sua adaga fina para mim. Onde está o outro? Ela exigiu. Que outro? Eu perguntei. Havia 3 de vocês, ao lado do macaco. Não sei nada sobre o macaco, nem onde, nem como você o adquiriu, mas eu sei tudo sobre você, Badvaro e Gorajus, o assassino de Tonol e Dartarus. Onde está Dartarus? Sua voz era baixa, musical e inteiramente bela voz de Valadia, mas por trás dela eu sabia que estava a terrível personalidade de Shasha e sabia também que seria difícil enganá-la, pois ela deve ter recebido as informações que tinha diretamente de Rastavas. Tinha sido estúpido da minha parte não prever que Rastavas adivinharia imediatamente o propósito da minha missão e avisaria Shasha. Percebi instantaneamente que seria pior do que inútil negar nossa identidade, ao contrário, devo explicar nossa presença se pudesse. Onde está Dartarus? Ela repetiu. Como eu deveria saber. Eu rebati. Tartarus tem razões para acreditar que ele não estaria seguro em Fundalo, e imagino que ele não esteja ansioso para que alguém saiba seu paradeiro, inclusive eu. Ele me ajudou a escapar da ilha de Tavas, pela qual sua liberdade seria sua recompensa. Ele não escolheu me acompanhar mais em minhas aventuras. Shasha pareceu momentaneamente desarmada por eu não negar minha identidade, evidentemente ela supunha que eu faria isso. Você admite então, disse ela, que você é Vadvar, o assistente de Rastavas? Eu já procurei negar? Você se disfarçou de Homem Vermelho de Barson. Como eu poderia viajar em Barson de outra forma, onde a mão de cada homem está contra um estranho? E por que você viajaria em Barson? Seus olhos se estreitaram enquanto ela esperava pela minha resposta. Como Haas estava sem dúvida, lhe mandou avisar. Eu sou de outro mundo e veria mais deste, eu disse a ela. Isso é estranho. E você vem afundá-lo e procura entrar na minha presença e trazer com você o notório assassino de Tonol para que você possa ver mais de Barsum? Gorajus pode não retornar a Tonol, expliquei, então ele deve procurar serviço para sua espada em alguma outra corte que não a de Vobisca em Fundal talvez, ou se não aqui, ele deve seguir em frente. Espero que ele decida me acompanhar, pois sou um estranho em Barson, não acostumado com os modos e modos de seu povo. Eu me sairia mal sem um guia e mentor. Você vai se sair mal, ela gritou. Você viu tudo de Barson que está destinado a ver você chegou ao fim de sua aventura. Você acha que me engana, e? Você não sabe, talvez, que ouvi falar de sua paixão por Valadia ou que estou totalmente familiarizado com o propósito de sua visita a Fundal. Seus olhos me deixaram e varreram seus nobres e seus guerreiros. Para os poços com eles. Ela gritou. Mais tarde, escolheremos a maneira de sua passagem. Instantaneamente, fomos cercados por uma vintena de lâminas nuas. Não havia escapatória para Gorajus ou para mim, mas pensei que via uma oportunidade para o Vandu fugir. Eu tinha a possibilidade de tal contingência em mente desde o início e sempre estive à procura de uma via de fuga para um de nós, e assim as janelas abertas à direita do Jedara não passaram despercebidas, nem as grandes árvores que cresciam no pátio abaixo. O Vandu estava ao meu lado enquanto Shasha falava. Claro, eu sussurrei. As janelas estão abertas. Vá e conte a Dartarus o que aconteceu conosco. Então me afastei dele e arrastei Gorajus comigo como se tentássemos resistir à prisão. E enquanto eu distraía sua atenção dele, o Vandu se virou para uma janela aberta. Ele havia dado apenas alguns passos quando um guerreiro tentou detê-lo. Com isso, o cérebro feroz do antropoide parecia dominar a grande criatura.
Com um rosnado horrível, ele saltou com a agilidade de um gato sobre o infeliz Fundalian, balançou o alto em mãos gigantes e, usando seu corpo como mangual, derrubou seus companheiros para a direita e para a esquerda enquanto cortava uma faixa em direção à janela aberta mais próxima dele. Instantaneamente, o pandemônio reinou no apartamento. A atenção de todos parecia centrada no grande macaco e até mesmo aqueles que estavam nos confrontando se voltaram para atacar o Vandu. E no meio da confusão, vi Chacha se aproximar de algumas cortinas pesadas diretamente atrás de sua mesa, separá-las e desaparecer. Venha, eu sussurrei para Gorajus, aparentemente com a intenção apenas de observar o conflito entre o macaco e os guerreiros. Avancei com os lutadores, mas sempre para a esquerda em direção à mesa que Chacha acabara de deixar. O Vandu estava dando uma boa conta de si mesmo. Ele havia descartado sua primeira vítima e, uma a uma, agarrou outras à medida que chegavam ao alcance de seus longos braços e mãos poderosas, às vezes 4 de cada vez, enquanto ele estava bem apoiado em 2 de seus pés semelhantes a mãos e lutava com os outros 4. Sua mecha de cabelos eriçados estava erguida sobre seu crânio e seus olhos ferozes brilhavam de raiva enquanto, elevando-se acima de seus antagonistas, ele lutava por sua vida mais temida de todas as criaturas selvagens de Barson. Talvez sua maior vantagem estivesse no medo inerente daquele que fazia parte de todos os homens naquela sala que o enfrentavam, e também encaminhou meu plano rapidamente concebido, pois mantinha todos os olhos voltados para o Vandu, de modo que Gorajus e eu pudemos abrir caminho para o fundo da mesa. Acho que o Vandu deve ter percebido minha intenção então, pois ele fez a única coisa mais adequada para atrair todos os olhos de nós para ele e, também, ele me avisou que a metade humana de seu cérebro ainda estava alerta e vigilante de nosso bem-estar. Até então, os Fundalians devem tê-lo considerado um espécime notável de grande macaco, maravilhosamente treinado, mas agora, de repente, ele os paralisou de admiração, pois seus rugidos e rosnados assumiram a forma de palavras e ele falou com a língua de um humano. Ele estava perto da janela agora. Vários dos nobres estavam avançando bravamente. Entre eles estava Sagor. O Vandu estendeu a mão e o agarrou, arrancando suas armas dele. Eu vou, ele gritou, mas deixe o mal acontecer aos meus amigos e eu voltarei e arrancarei o coração de Chacha. Diga isso a ela, do grande macaco de Ptar. Por um instante, os guerreiros e os nobres ficaram paralisados de admiração. Todos os olhos estavam voltados para o Vandu enquanto ele estava ali com a figura lutando de Sagor em seu poderoso aperto. Gorajus e eu fomos esquecidos. Então o Vandu se virou e saltou para o peitoril da janela e de lá levemente para os galhos da árvore mais próxima, e com ele foi Sagor, o favorito de Chacha, o Jedara. No mesmo instante, puxei Gorajus comigo entre as cortinas na parte de trás da mesa de Chacha e, quando eles caíram atrás de nós, nos encontramos na boca estreita de um corredor escuro. Sem saber para onde a passagem levava, só podíamos segui-la cegamente, impelidos pela necessidade de descobrir um esconderijo ou uma via de fuga do palácio antes que a perseguição, que sabíamos que seria imediatamente instituída, nos alcançasse. À medida que nossos olhos se acostumaram com a escuridão, que foi parcialmente dissipada por uma luminosidade fraca, nos movemos mais rapidamente e logo chegamos a uma estreita pista em espiral que descia para um buraco escuro abaixo do nível do corredor e também se erguia em igual escuridão acima. A que lado? Perguntei agora a Jus. Eles esperam que desçamos, respondeu ele, pois nessa direção fica a via de fuga mais próxima. Então vamos subir. Bom, ele exclamou. Tudo o que procuramos agora é um lugar para nos escondermos até que a noite caia, pois não podemos escapar de dia. Mal havíamos começado a subir quando ouvimos o primeiro som de perseguição, um barulho de apetrechos no corredor abaixo. No entanto, mesmo com esse impulso por trás, fomos forçados a nos mover com grande cautela, pois não sabíamos o que estava por vir. No próximo nível havia uma porta, a porta fechada e trancada, mas não havia corredor, nem lugar para se esconder, e assim continuamos subindo. O segundo nível era idêntico ao que estava logo abaixo, mas no terceiro um único corredor corria direto para a escuridão e à nossa direita havia uma porta, entreaberta. Os sons da perseguição estavam sensivelmente mais próximos agora, e a necessidade de ocultação parecia aumentar à medida que o quadrado de suas proporções crescentes, até que todas as outras considerações foram dominadas por isso. Nem isso é tão estranho quando o propósito de minha aventura é considerado, e essa descoberta agora deve certamente significar derrota e explodir para sempre o tênue raio de esperança que restou para a ressurreição de Valadia em sua própria carne. Quase não houve um momento para consideração. O corredor diante de nós estava envolto em escuridão, poderia ser nada além de um beco sem saída. A porta estava fechada e entreaberta. Eu empurrei suavemente para dentro.
Um odor de incenso pesado saudou nossas narinas e, através da pequena abertura, vimos uma parte de uma grande câmara decorada de forma aberrante. Diretamente diante de nós e quase totalmente obstruindo nossa visão de toda a câmara estava uma estátua colossal de uma figura masculina agachada. Atrás de nós, ouvimos vozes, nossos perseguidores já estavam subindo a espiral, elas estariam sobre nós em poucos segundos. Examinei a porta e descobri que ela estava presa com uma fechadura de mola. Olhei novamente para a câmara e não vi ninguém dentro do alcance de nossa visão, então fiz sinal para Gorajus me seguir e, entrando na sala, fechei a porta atrás de nós. Tínhamos queimado nossas pontes. Quando a porta se fechou, a fechadura engatou com um clique agudo e metálico. O que foi isso? Exigiu uma voz, originada, aparentemente, na outra extremidade da câmara. Gorajus olhou para mim e encolheu os ombros em resignação. Ele deve ter pensado o que eu estava pensando, que com dois caminhos havíamos escolhido o caminho errado, mas ele sorriu e não havia censura em seus olhos. Sou na direção do grande tour, respondeu uma segunda voz. Talvez alguém esteja na porta, sugeriu o primeiro orador. Urajus e eu estávamos achatados contra a parte de trás da estátua para que pudéssemos adiar o máximo possível nossa descoberta inevitável caso os oradores decidissem investigar a origem do barulho que atraiu suas suspeitas. Eu estava de frente para a pedra polida das costas da figura, minhas mãos estendidas sobre ela. Sob meus dedos estavam os pedaços esculpidos de seu arnês ornamental, protuberâncias salientes que eram pedras preciosas caras engastadas nessas armadilhas de pedra, e havia lindas incrustações de filete de ouro. Mas essas coisas eu não tinha olhos por enquanto. Podíamos ouvir os dois conversando enquanto se aproximavam. Talvez eu estivesse nervoso, não sei. Tenho certeza de que nunca me esquivei de um encontro quando o dever ou a conveniência chamavam, mas, neste caso, ambos exigiram que evitássemos conflitos e permanecêssemos desconhecidos. Seja como for, meus dedos devem ter se movido nervosamente sobre o arnês de joias da figura quando me tornei vagamente, talvez inconscientemente, ciente de que uma das joias estava solta em sua configuração. Não me lembro disso ter causado qualquer impressão em minha mente consciente, mas sei que pareceu chamar a atenção de meus dedos errantes e eles devem ter parado para brincar com a pedra solta. As vozes pareciam bem próximas, agora poderia ser apenas uma questão de segundos antes que fôssemos confrontados por seus donos. Meus músculos pareciam tensos para o encontro antecipado e, inconscientemente, pressionei fortemente o cenário solto onde uma parte das costas da figura se entrelaçava silenciosamente para dentro, revelando-nos o interior mal iluminado da estátua. Não precisávamos de mais convites, simultaneamente atravessamos a soleira e quase no mesmo movimento me virei e fechei o painel suavemente atrás de nós. Acho que não havia absolutamente nenhum som relacionado a toda a transação, e seguindo permanecemos em silêncio absoluto, imóveis, respiração escassa. Nossos olhos se acostumaram rapidamente com o interior escuro que descobrimos ser iluminado por numerosos pequenos orifícios na concha da estátua, que era totalmente oca, e através desses mesmos orifícios todos os sons externos chegaram claramente aos nossos ouvidos. Mal havíamos fechado a abertura quando ouvimos as vozes diretamente do lado de fora dela e, simultaneamente, houve uma martelada na porta pela qual havíamos entrado no apartamento pelo corredor. Quem procura entrar no templo de Shasha? Exigiu uma das vozes dentro da sala. Sou eu, guarda de Jedara, ressoou uma voz de fora. Estamos procurando dois que vieram assassinar Shasha. Eles vieram por aqui. Você acha, padre, que eu deveria procurá-los aqui se eles não tivessem? Há quanto tempo? Escassos 20 taus desde então, respondeu o Duar. Então eles não estão aqui, assegurou o sacerdote, pois estamos aqui há um dia completo e nenhum outro entrou no templo durante esse tempo. Olhe rapidamente para os aposentos de Chacha acima, para o telhado e os hangares, pois se você os seguisse pela espiral, não haveria outro para onde eles pudessem fugir. A tal é cerca de 1 segundo e um zó de aproximadamente 2 horas e meia, hora da Terra. Observe o templo com cuidado até que eu volte, gritou o guerreiro, e ouvimos ele e seus homens subindo a espiral. Agora ouvíamos os sacerdotes conversando enquanto passavam lentamente pela estátua. O que poderia ter causado o barulho que primeiro atraiu nossa atenção? Perguntou um. Talvez os fugitivos tenham tentado a porta, sugeriu o outro. Deve ter sido isso, mas eles não entraram ou deveríamos tê-los visto quando eles emergiram de trás do grande tour, pois estávamos de frente para ele no momento. Nenhuma vez desviamos os olhos desta extremidade do templo. Então, pelo menos, eles não estão dentro do templo. E onde mais eles podem estar não é da nossa conta. Não, nem se eles chegaram ao apartamento de Shasha, se eles não passaram pelo templo. Talvez eles tenham conseguido. E eles eram assassinos.
Coisas piores podem acontecer, afundá-lo. Silêncio. Os deuses têm ouvidos. De pedra. Mas os ouvidos de Shasha não são de pedra e eles ouvem muitas coisas que não são destinadas a eles. A velha mulher. Ela é Jedara e alta sacerdotisa. Sim, mas as vozes passaram além do alcance de nossos ouvidos na extremidade do templo, mas me disseram muito que Shasha era temida e odiada pelo sacerdócio e que os próprios sacerdotes não tinham muita reverência por sua divindade, como evidenciado pela observação de alguém de que os deuses têm orelhas de pedra. E eles nos contaram outras coisas, coisas importantes, quando conversaram com o Duar da Guarda de Jeddah. Gorajus e eu agora sentíamos que havíamos caído por acaso em um lugar de esconderijo ideal, pois os próprios guardiões do templo jurariam que não estávamos, não poderíamos estar onde estávamos. Eles já haviam jogado os perseguidores para fora de nosso caminho. Agora, pela primeira vez, tivemos a oportunidade de examinar nosso esconderijo. O interior da estátua era oco e muito acima de nós, talvez 40 pés, podíamos ver a luz externa brilhando pela boca, orelhas e narinas, logo abaixo da qual uma plataforma circular podia ser discernida correndo ao redor da parte interna do pescoço. Uma escada com degraus planos levava para cima da base até a plataforma. Uma poeira espessa cobria o chão em que estávamos, e a extremidade de nossa posição sugeria um exame cuidadoso dessa poeira, com o resultado de que fiquei imediatamente impressionado com as evidências que ela revelava, o que indicava que fomos os primeiros a entrar na estátua por muito tempo, possivelmente por anos, já que a fina camada de poeira quase impalpável que cobria o chão não era perturbada. Enquanto procurava por essa evidência, meus olhos caíram sobre algo deitado encolhido perto da base da escada e, aproximando-me, vi que era um esqueleto humano, enquanto um exame mais detalhado revelou que o crânio foi esmagado e um braço e várias costelas quebrados. Sobre ele estavam, cobertos de poeira, os ornamentos mais lindos que eu já tinha visto. Sua posição ao pé da escada, bem como o crânio esmagado e os ossos quebrados, pareciam uma evidência bastante conclusiva da maneira pela qual a morte havia chegado. O homem havia caído de cabeça da plataforma circular a 40 pés acima, levando-o consigo para a eternidade. Sem dúvida, o segredo da entrada para o interior do grande tour. Sugeri isso a Gorajus, que estava examinando as armadilhas do morto, e ele concordou comigo que essa deve ter sido a maneira de sua morte. Ele era um sumo sacerdote de Tur, sussurrou Gorajus, e provavelmente um membro da Casa Real, possivelmente um Jedak. Ele está morto há muito tempo. Estou subindo acima, eu disse. Vou testar a escada. Se for seguro, me acompanhe. Acho que seremos capazes de ver o interior do templo pela boca do Tur. Vá com cuidado, advertiu Gorajus. A escada é muito antiga. Fui com cuidado, testando cada degrau antes de confiar meu peso a ele, mas achei a velha madeira de serapo, da qual foi construída, sólida e firme como aço. Como sumo sacerdote chegava à morte, deve permanecer sempre um mistério, pois a escada ou a plataforma circular teria carregado o peso de 100 homens vermelhos. Da plataforma eu podia ver através da boca do tour. Abaixo de mim havia uma grande câmara ao longo dos lados da qual estavam dispostos outros ídolos, embora menores. Eles eram ainda mais grotescos do que aqueles que eu tinha visto no templo da cidade, e seus ornamentos eram ricos além da concepção do homem terreno, pois as gemas de Barson cintilam com raios desconhecidos para nós e de uma beleza tão deslumbrante e ofuscante que transcende a descrição. Diretamente em frente ao grande tour havia um altar de Palton, uma pedra rara e bela, vermelho sangue, na qual estão traçados no mais puro branco os desenhos mais fantasiosos da natureza, o todo amplamente aprimorado pelo polimento maravilhoso que a pedra leva sob a mão do artesão. Gorajus se juntou a mim e juntos examinamos o interior do templo. Janelas altas alinhadas em dois lados, deixando entrar uma inundação de luz. Na outra extremidade, em frente ao grande tour, havia duas portas enormes, fechando a entrada principal da câmara, e aqui estavam os dois padres que tínhamos ouvido conversar. Caso contrário, o templo estava deserto. O incenso queimava em pequenos altares diante de cada um dos ídolos menores, mas se algum queimava diante do grande tour não podíamos ver. Tendo satisfeito nossa curiosidade em relação ao templo, voltamos nossa atenção para um exame mais aprofundado do interior da enorme cabeça de Tur e fomos recompensados pela descoberta de outra escada que levava para cima contra a parede traseira para uma plataforma mais alta e menor que evidentemente levava aos olhos. Não demorei muito para investigar e aqui encontrei uma cadeira muito confortável colocada diante de um controle que operava os olhos, para que eles pudessem girar de um lado para o outro, ou para cima ou para baixo, de acordo com o capricho do operador, e aqui também havia um tubo falante que levava à boca. Mais uma vez,
Devo investigar, e então voltei para a plataforma inferior e lá descobri um dispositivo sob a língua do ídolo, e esse dispositivo, que tinha a natureza de um amplificador, estava conectado ao tubo de fala de cima. Não pude reprimir um sorriso ao considerar essas testemunhas silenciosas da perfídia do homem e pensar na coisa quebrada deitada ao pé da escada. Tur, eu poderia jurar, ficou em silêncio por muitos anos. Juntos, Gorajus e eu voltamos para a plataforma mais alta e novamente fiz uma descoberta. Os olhos de Tur eram verdadeiros periscópios. Ao girá-los, podíamos ver qualquer parte do templo e o que víamos através dos olhos era ampliado. Nada podia escapar aos olhos de Tur e logo, quando os sacerdotes começaram a falar novamente, descobrimos que nada poderia escapar dos ouvidos de Tur, pois cada menor som no templo vinha claramente para nós. E valioso complemento para o sumo sacerdócio. Este grande tour deve ter sido nos dias em que aquele esqueleto quebrado deitado abaixo de nós era uma coisa de sangue e vida. Capítulo X. O Grande Tour. O dia se arrastou cansativo para Gorajus e eu. Observamos os vários padres que vinham em pares e intervalos para aliviar aqueles que os precederam e ouvimos suas tagarelices, principalmente fofocas ociosas de escândalos judiciais. Às vezes eles falavam de nós e soubemos que o Vandu havia escapado com Sagor, nem eles haviam sido localizados ainda, nem Dartarus. Todo o tribunal ficou perplexo com nosso desaparecimento aparentemente milagroso. 3.000 pessoas, os internos e adidos do palácio, estavam constantemente à nossa espera. Todas as partes do palácio e os terrenos do palácio foram revistados e revistados novamente. Os poços haviam sido explorados mais minuciosamente do que haviam sido explorados na memória do retentor mais antigo, e parecia que coisas estranhas haviam sido desenterradas ali, coisas com as quais nem mesmo Xaxa sonhava, e os sacerdotes sussurraram que pelo menos uma grande e poderosa casa cairia por causa do que um guerreiro da guarda de Jedar havia descoberto em um recinto remoto dos poços. Quando o sol caiu abaixo do horizonte e a escuridão veio, o interior do templo foi iluminado por uma luz branca suave, brilhantemente, mas sem o brilho da iluminação artificial terrestre. Mais padres vieram e muitas meninas, sacerdotisas. Eles se apresentaram diante dos ídolos, cantando jargões sem sentido. Gradualmente, a câmara se encheu de adoradores, nobres da corte de Jedara com suas mulheres e seus retentores, formando duas filas ao longo de cada lado do templo diante dos ídolos menores, deixando um corredor largo da grande entrada ao pé do grande tour, e em direção a este corredor todos eles se viraram, esperando. Pois o que eles estavam esperando? Seus olhos estavam voltados com expectativa para as portas fechadas da grande entrada e Gorajus e eu sentimos nossos olhos presos lá também, fascinados pela sugestão de que eles estavam prestes a se abrir e revelar algum espetáculo estupendo. E logo as portas se abriram lentamente e tudo o que vimos foi o que parecia ser um grande rolo de carpete deitado de lado na abertura. 20 escravos, nus, exceto por seus escassos arreios de couro, estavam atrás do enorme rolo, e quando as portas se abriram totalmente, eles rolaram o tapete para dentro até os pés do altar diante do grande tour, cobrindo o amplo corredor da entrada quase até o ídolo com um tapete grosso e macio de ouro, branco e azul. Era a coisa mais bonita do templo, onde tudo mais era flagrante, barulhento e extravagante ou hediondo ou grotesco. Então as portas se fecharam e novamente esperamos, mas não por muito tempo. Clarins soaram de fora, o som aumentando à medida que se aproximavam da entrada. Mais uma vez, as portas se abriram. Do outro lado da entrada havia uma fileira dupla de nobres maravilhosamente presos. Lentamente, eles entraram no templo e atrás deles veio uma esplêndida carruagem puxada por 2 Bans, o feroz leão barsomiano, preso na coleira por escravos de ambos os lados. Sobre a carruagem havia uma liteira e na liteira, reclinar à vontade, estava a Xaxa. Quando ela entrou no templo, as pessoas começaram a cantar seus louvores em uma canção monótona. Acorrentado à carruagem e seguindo a pé estava um guerreiro vermelho e atrás dele uma procissão composta de 50 rapazes e igual número de moças. Gorajus tocou meu braço. O prisioneiro, ele sussurrou, você o reconhece? Dartarus, eu exclamei. Era Dartarus. Eles descobriram seu esconderijo e o prenderam, mas e o Vandu? Eles o levaram também? Se tivessem, deve ter sido apenas depois de matá-lo, pois nunca teriam procurado capturar a fera feroz, nem ele teria tolerado a captura. Procurei por Sagor, mas ele não estava em lugar nenhum dentro do templo e esse fato me deu esperança de que o Vandu ainda pudesse estar em liberdade. A carruagem parou diante do altar e Xaxa desceu, a fechadura que prendia a corrente de Dartarus ao veículo foi aberta e os Bans foram levados por seus assistentes para um lado do templo atrás dos ídolos menores.
Então Dartarus foi arrastado rudemente para o altar e jogado sobre ele, e Shasha, subindo os degraus em sua base, aproximou-se de seu lado e com as mãos estendidas acima dele olhou para o grande Tur elevando-se acima dela. Como ela era linda! Quão ricamente preso! Ah, Valadia! Que sua doce forma deve ser rebaixada para os propósitos cruéis da mente perversa que agora o anima. Os olhos de Shasha agora pousaram no rosto do grande Tur. Ó, Tur, pai de Barsum, ela gritou, contemple a oferenda que colocamos diante de você, onividente, onisciente, todo-poderoso, e não franze mais a testa para nós em silêncio. Por 100 anos você não se dignou a falar em voz alta com seus servos fiéis, nunca, desde que Ora-san, o sumo sacerdote, foi levado por você naquela noite de mistério há muito tempo, você abriu seus lábios para o seu povo. Fale, grande Tur. Dê-nos algum sinal, antes de mergulharmos esta adaga no coração de nossa oferta, de que nossas obras são agradáveis aos teus olhos. Diga-nos para onde foram os dois que vieram aqui hoje para assassinar sua alta sacerdotisa, revele-nos o destino de Sagor. Fale, grande Tur, antes que eu ataque, e ela ergueu sua lâmina fina acima do coração de Dartarus e olhou diretamente para cima nos olhos de Tur. Então, como um raio do nada, fiquei impressionado com a grande inspiração. Minha mão procurou a alavanca que controlava os olhos de Tur e eu os girei até que completaram um circuito completo da sala e pousaram novamente sobre Shasha. O efeito foi mágico. Nunca antes eu tinha visto uma sala inteira cheia de pessoas tão absolutamente atordoadas e maravilhadas como estas. Quando os olhos voltaram para Shasha, ela parecia transformada em pedra e sua pele de cobre tinha assumido um tom roxo acinzentado. Sua adaga permaneceu rigidamente equilibrada acima do coração de Dartarus. Por 100 anos eles não viram os olhos do grande Tur se moverem. Então coloquei o tubo de fala nos lábios e a voz de Tur ressoou pela câmara. Como de uma grande garganta, um suspiro surgiu do chão do templo lotado e as pessoas caíram de joelhos e enterraram o rosto nas mãos. O julgamento é meu. Eu jurei. Não golpei para que não sejais atingidos. Para Tur é o sacrifício. Fiquei em silêncio então, tentando planejar a melhor forma de utilizar a vantagem que havia obtido. O medo, uma a uma, as cabeças inclinadas foram levantadas e olhos assustados procuraram o rosto de Tur. Dei-lhes outra emoção ao deixar os olhos do deus vagarem lentamente sobre os rostos voltados para cima, e enquanto fazia isso tive outra inspiração, que transmitia agora a Jus em um sussurro baixo. Eu podia ouvi-lo rir quando ele começou a descer a escada para colocar meu novo plano em prática. Mais uma vez, recorri ao tubo de fala. O sacrifício é de Tur, eu resmunguei. Tur vai atacar com a própria mão. Apague as luzes e não deixe ninguém se mover sob pena de morte instantânea até que Tur dê a palavra. Prostrai-vos e enterrai os olhos nas palmas das mãos, pois quem vê ficará cego quando o espírito de Tur andar entre seu povo. Eles desceram novamente e um dos sacerdotes apagou apressadamente as luzes, deixando o templo na escuridão total, e enquanto o Gorajus estava envolvido com sua parte na apresentação, tentei cobrir qualquer ruído acidental que ele pudesse fazer, mantendo aceso um fogo aceso de revelação celestial. Shasha, a alta sacerdotisa, pergunta o que aconteceu com os dois que ela acreditava terem vindo para assassiná-la. Eu, Tur, os levei para mim. A vingança é de Tur. E Sagor tomou, também. Sob o disfarce de um grande macaco, vim e peguei Sagor e ninguém me conhecia, embora até um tolo possa ter adivinhado, pois quem já ouviu um grande macaco falar com a língua do homem, a menos que ele fosse animado pelo espírito de Tur? Acho que isso os convenceu, sendo exatamente o tipo de lógica adequada à sua religião, ou os teria convencido se ainda não tivessem sido convencidos. Eu me perguntei o que poderia estar passando na mente do sacerdote duvidoso que havia observado que os deuses tinham orelhas de pedra. Logo ouvi um barulho na escada abaixo de mim e um momento depois alguém subiu no patamar circular. Está tudo bem, sussurrou a voz de Gorajus. Dartarus está comigo. Acenda o templo. Eu comandei através do tubo de fala. Levante-se e olhe para o seu altar. As luzes acenderam e as pessoas se levantaram, tremendo, de pé. Todos os olhos estavam voltados para o altar e o que viram lá parecia esmagá-los de terror. Algumas das mulheres gritaram e desmaiaram. Tudo isso me impressionou com a crença de que nenhum deles havia levado esse Deus deles com grande seriedade, e agora, quando foram confrontados com a prova absoluta de seus poderes milagrosos, foram completamente varridos. Onde, alguns momentos antes, eles tinham visto um sacrifício vivo aguardando a faca da alta sacerdotisa, eles viam agora apenas um crânio humano coberto de poeira. Admito que, sem uma explicação, poderia ter parecido um milagre para quase qualquer um tão rapidamente se Gorajus tivesse fugido da base do ídolo com o crânio do sumo sacerdote morto e retornado novamente levando Dartarus com ele.
Eu estava um pouco preocupado com a atitude de Dartarus, que não estava mais familiarizado com a farsa do que os Fundalians, mas Goraju sussurrou para Valadia em seu ouvido e ele entendeu e veio rapidamente. O grande Tur, anunciei agora, está zangado com seu povo. Por muito tempo eles o negaram em seus corações, mesmo quando o adoravam abertamente. O grande Tur está zangado com Shasha. Somente através de Shasha o povo de Fundal pode ser salvo da destruição, pois o grande Tur está zangado. Vai então do templo e do palácio, não deixando nenhum ser humano aqui além de Shasha, a alta sacerdotisa de Tur. Deixa aqui em solidão ao lado do altar. Tur falaria com ela a sós. Eu podia ver Shasha murchar de medo. A Jedara Shasha, alta sacerdotisa do grande deus Tur, tem medo de encontrar seu mestre? Eu exigi. A mandíbula da mulher tremeu tanto que ela não pôde responder. Obedeça. O Shasha e todo o seu povo serão mortos. Eu gritei com eles.